Como lançar o seu primeiro SaaS, produto e startup em 48 horas. A principal parte que trava não é a parte técnica, por isso que eu não vou falar nada de design e engenharia, como construir um produto em si de fato, mas sim entendimento do processo geral, qual que é a primeira etapa, porque muitas pessoas não sabem. Vou usar como inspiração o Loops, que é um software de e-mail marketing. Eles estão dentro do Y Combinator, vale alguns milhões de dólares, e eu acho que é um exemplo muito bom. Em 48 horas, que é o objetivo, você deve conseguir começar a conversar com os usuários, entender o problema e construir, de fato, uma solução que eles querem. Dentro da construção de produtos, size, velocidade é o único fator que importa e não existe absolutamente nenhum outro. Aqui está um pequeno texto do Noah Kagan dentro do livro do Million Dollar Weekend, que é basicamente ele explicando como que você consegue construir uma startup em um final de semana, que é, a maioria das pessoas pensa demais antes de agir. Todo empreendedor de sucesso age primeiro e resolve depois. Qualquer análise antes da ação é pura especulação. Você realmente não entende algo até ter feito, em vez de tentar planejar e tentar conseguir a confiança até agir, é só começar a agir. Vendo essas outras etapas que eu vou mostrar, você vai conseguir ver que, de fato, é mais importante você começar com algo que você ainda não tem uma clareza do que você esperar que você tenha uma clareza. Até porque quanto mais rápido você conseguir mostrar isso para o usuário, você ter uma validação, um teste, você consegue fazer a iteração com essa sua ideia e remontar outro no lugar de você criar algo escondido e depois você só mostrar quando estiver pronto e descobrir que absolutamente ninguém quer. Visto que velocidade é a única coisa que importa, como você consegue construir velocidade, construir momento? Vamos supor que você tem uma ideia. Você acabou de ter essa ideia. Quais são as 4 coisas que você tem que pensar? Primeiro, decisão rápida de nome e branding. No início, quando você está com alguma ideia, é muito difícil você ficar animado se você não consegue ter uma visualização, algo palpável dessa ideia. Você não sabe como é que é o produto, qual que é o sentimento dele, qual que é a cor, qual que é o nome, qual que é a sensação ao você interagir com isso. E é muito importante que você esteja animado com essa sua ideia. Caso contrário, você não vai seguir com ela, você não vai conseguir fazer tudo o mais rápido possível e conseguir sucesso, né? Segundo, lista de features. Você precisa saber o que é que esse produto faz. Se você olhar o loop aqui, você consegue ter vastas opções aqui, uma lista do que o produto faz, o que de fato, qual que é o diferencial dele, por que alguém usaria esse produto, né, em primeiro caso. Terceiro, maneira de encontrar usuários. Não para vender o seu produto. Você não vai encontrar usuário no começo agora para você conseguir vender seu produto, mas sim para você falar com eles e você conseguir modular o seu produto. Que é muito mais importante do que você vender no início. Se você não tem product market fit, você não sabe o que é que o seu produto é, você não sabe se as pessoas querem, você não sabe como que ele vai ser de fato. Quarto, formas de iniciar conversas com esses usuários. Eu vou mostrar um template uma sequência de e-mail que você consegue usar para conseguir ter um engajamento, ter uma conversa com essas pessoas que mostram interesse com o seu produto. Tá, como que você consegue capsular essas 4 etapas em você construir algo de fato? Que é basicamente uma waiting list. Se você for ver o produto aqui, o Loops que eu usei como exemplo, esse aqui é o site deles no dia de hoje, em 2024. Porém, eu estou usando aqui o Wayback Machine, que você consegue acessar e conseguir visualizar como que era o site de alguns produtos há alguns anos atrás. Aqui é o primeiro produto, o primeiro site deles em 2022, e você consegue ver que eles estavam em um modelo de waitlist. Não existia o produto de fato, você não consegue simplesmente fazer login e usar, você simplesmente consegue colocar seu nome e entrar numa lista para um possível beta. E por que é importante? Qual que é o benefício? Por que uma waitlist, copiando basicamente o que o Loops fez aqui, quais são os pontos que ela engloba e como você consegue mesclar essa waitlist para fazer o checklist dessa lista aqui. Ao você construir uma landing page, você precisa tomar decisões de produto. O que significa tomar decisões de produto? Você precisa pensar qual que é a cor, qual que é o nome, qual que é a cor do botão, como que esse produto vai ser, qual que é a percepção dele, se ele é uma forma assim, mais profissional, mais divertida,
se ele é fluido, qual que é a percepção desse produto. Você vai ter que pensar isso para desenvolver uma waiting list, uma landing page. Qualquer pessoa que colocar um e-mail tem pelo menos o mínimo de interesse de conversar com você. Lembrando que aqui você precisa ter usuários para conversar e formas de engajar com os usuários para ter uma conversa com eles. Qualquer pessoa que vier aqui e colocar o e-mail é um potencial usuário que você consegue ter algum engajamento, uma conversa. Todo mundo que colocar um e-mail aqui tem o mínimo de interesse de usar seu produto. Não necessariamente conversar com você, mas isso aí é outra conversa. Essa lista de usuários vai servir como launchpad para quando você vier lançar de fato. O que é launchpad? Imagine que você vai criar um produto, você cria ele por um mês, sem mostrar para absolutamente ninguém. Quando você lançar, não vai ter ninguém que conhece o produto, você vai se frustrar, porque muitas vezes você teve alguma expectativa que ia bombar, que você acha que seu produto é muito bom, mas muitas vezes absolutamente ninguém quer. Então, uma launchpad é basicamente você ter uma base de usuários para você conseguir fazer um lançamento beta e etc. Você consegue usar esse launchpad muitas vezes até para levantar capital. Por quê? Você indo para um investidor só com ideia, todo mundo tem uma ideia, mas nenhuma pessoa tem de fato uma base. Olha, tem uma landing page aqui, meu produto é assim, eu já tenho uma base de usuários, de 1.000 usuários, isso aí tipo, é muito, muito poderoso. Evita que você cometa o principal erro, que é o seguinte: tenho uma ideia, eu sou bastante nerd e programador, crio um produto, gasto meses e meses desenvolvendo esse produto para no fim se frustrar porque absolutamente ninguém quer esse produto, não tenho a noção de marketing, de vendas para conseguir levar esse produto para frente e basicamente gastou tempo à toa. E último ponto, você construir uma waiting list, você valida a sua ideia. Porque se você cria algum produto e você recebe 10 mil pessoas querendo usar esse produto, é óbvio que muita pessoa quer usar. Seu produto, tipo, é bom, no minimamente bom, anima a galera, alguém quer usar. Isso é o que importa. Aqui tem mais uma frase do Noah Kagan, do livro $1 Million Weekend, que aconselho demais você ler, que é: quando se trata de gerar ideias de negócio, os usuários vêm antes mesmo do produto ou serviço, ou até mesmo antes da ideia. Para construir um negócio, você precisa de alguém para vender. Não consigo contar quantas vezes alguém me enviou um e-mail dizendo: o que você acha dessa ideia de negócio? Minha resposta automática: você perguntou o que os usuários pensam no Noah Kagan. Porque, vamos supor, existem dois diferentes de abordagens que você consegue fazer. Centrado no fundador e centrado no usuário. O que é centrado no fundador? É aquela pessoa que não conversa com o usuário, acha que sua ideia é boa, cria o produto por meses e meses e sempre tenta criar uma ideia muito complexa. Por exemplo, você quer fazer um aplicativo para conectar pessoas, donos de cachorro, com pessoas que querem andar com esses animais. Você vai lá, passa meses e meses e meses e meses construindo isso, para no fim descobrir que essas pessoas na verdade precisavam de uma solução que encontrasse pessoas para ficarem com seus animais enquanto eles viajavam. Então você passou aquele tempo todinho construindo a solução, e se você usasse outra abordagem centrada no usuário, por exemplo, seria: pega o WhatsApp, manda mensagem para alguém que é dono de cachorro e simplesmente pergunta se você compraria isso. E muitos deles você vai conseguir ter essa resposta sem precisar gastar meses e meses. E desenvolver uma solução, muitas vezes, você não precisa de um aplicativo, muitas vezes a solução não é um aplicativo, você tem que resolver o problema do usuário o mais rápido possível, o mais simples possível. Nem tudo gira em torno de um aplicativo, entende? O que você precisa para você construir um whitelist, por exemplo, aqui, o Loops? Primeiro ponto, um mockup, que é isso. Basicamente, como que esse produto é, ou pelo menos como ele vai ser. Não necessariamente precisa ser o produto final, isso aqui é só um exemplo. Você faz isso aqui em 2 horas. Se você não sabe fazer isso, se você é apenas da parte de programação, baixa o Figma, entende como é que usa, 1 hora de tutorial, passa 2 horas fazendo isso aqui, você faz bem rapidinho. Feature list, que é basicamente o que é que seu produto vai ter. Por que eu vou fazer a assinatura do seu produto, colocar meu e-mail, se eu não entendo se eu nem entendo o que esse produto faz de fato. Landing page, que é a própria landing page, como é que a pessoa vai interagir com isso, que é, eu coloquei como exemplo aqui para usar o Framer, que é muito bom, é no code, você não precisa saber programação nada, ele já faz a hospedagem e tudo. E para a parte de e-mail, eu coloquei o próprio Loops, que é o próprio que eu estou usando como exemplo aqui. Então, dentro esse
Esse campo aqui é basicamente um embed do Loops que você coloca no Framer para quando alguém colocar um e-mail já ir para dentro do Loops, já fazer a automação de envio de e-mail, que é a próxima parte aqui, que é a sequência de e-mail. Quando alguém colocar um e-mail aqui, vai acontecer alguma coisa. Eu já coloquei uma sequência aqui pronta, que é o que acontece quando alguém colocar o e-mail dela. Oi, primeiro nome do usuário. Obrigado por entrar nessa lista de e-mail para nome do produto, que depende de qual o seu vai ser. Seu lugar na lista de espera está confirmado. Atualmente estamos em beta privado, mas estamos adicionando pessoas em lotes todas as semanas. Se quiser acesso antecipado, basta responder esse e-mail e dizer oi. Obrigado, Pedro. Podem dividir esse e-mail aqui em 3 partes. Primeira etapa, agradecimento, nada mais. Segundo, atualmente estamos em beta privado, mas estamos adicionando pessoas em lotes toda semana. De um ponto de vista de copyright, isso aqui é uma implicação de que beta privada é basicamente uma lista mais exclusiva. Então a pessoa fica, eu não consigo simplesmente fazer login e entrar. Eu tenho que ser convidado para essa lista exclusiva, privada e etc. Como que eu entro? Aqui tem meu call to action chamando o usuário para fazer alguma coisa. Se quiser acesso antecipado, basta responder este e-mail e dizer oi. O que é que acontece aqui quando a pessoa responder oi? Você vai abrir um negócio sem querer. Você vai enviar um link do Calendly, por exemplo, para agendar uma call. Por quê? Você não vai chamar todo mundo para conversar. Todo mundo que colocou e-mail na waitlist aqui, é óbvio. Você só vai chamar para conversar essas pessoas que colocaram, que responderam a sua waitlist. Primeiro, ele mostrou interesse que, de fato, o produto é interessante, por isso que ele colocou o e-mail na waitlist. Segundo, ele está muito interessado ainda porque ele respondeu o seu e-mail. E é muito fácil responder oi. Literalmente, não tem nenhuma fricção, ela não precisa entrar no formulário, responder formulário, mandar nada. Responder e-mail, mandou oi e acabou. Então, ela duplamente mostra que está interessado. Isso aqui, para um futuro, quando você lançar de fato, esses usuários, eles são chamado power users, são usuários que têm de alguma forma mais poder, eles são mais fãs. Quando você lança, você vai ter essas pessoas garantia como de fato usuários, e eles vão te dar muito feedback porque as pessoas gostam de participar, de construir, de meio que elas fizeram parte da construção do seu produto e elas querem de alguma forma ver o sucesso dele, né? Convite para uma demo call, você pode enviar o convite do qual que é o nome? Do Zoom, do qualquer forma de vídeo, ou você pode usar o Calendly, que é onde você consegue colocar suas datas que você tem disponível e a própria pessoa escolhe, você não precisa ficar mandando, tá disponível esse horário e tal. E por último, como falar com usuários, que essa é a parte mais importante. Eu vou fazer um vídeo totalmente focado nisso aqui, porque é uma coisa super complexa, mas basicamente, marquei uma call com o usuário, o que é que você precisa saber o mínimo para você começar? Primeiro, seja científico. Você não vai entrar na call simplesmente esperar a pessoa falar. Ou você não sabe o que falar. Você tem que entrar numa call já com perguntas predefinidas, uma lista de perguntas que você quer responder, baseado nas suposições que você tem. Então, por exemplo, esse produto aqui, ele resolve X problema. Quando eu vou desenvolver esse produto aqui, ou eu vou desenvolver esse produto aqui, quais são as suposições que eu tenho de qual problema ela enfrenta? Aqui, e-mail made easy. E-mail de forma fácil. Por que e-mail é difícil? Entendeu? Se e-mail é difícil, qual é a suposição que eu tenho que as pessoas passam um problema e qual que é o que eu tô querendo resolver? Então, dentro dessa que eu tô validando se de fato o meu problema que eu tô tentando resolver é um problema e qual que é a melhor forma de resolver esse problema. Então, antes de entrar na call, você tem que ter as perguntas predefinidas que você quer responder e ser científico no sentido de você validar suas suposições. Porque se você fizer 20 calls, vai ter 20 perguntas diferentes, mesmo que semelhantes, e você pode colocar isso numa planilha, por exemplo, e comparar cada resposta. E o segundo mais importante e mais difícil de fazer, que é a questão de você falar sobre os problemas do usuário, fazer a call sobre os problemas do usuário e não sobre o seu produto. Você nunca vai entrar na call e dizer, olha, meu produto é esse aqui, o que é que você acha? Porque isso aqui não é a abordagem certa. A conversa deve ser 100% voltada a entender qual é a interação do usuário com o problema dele. Então você vai fazer perguntas, obviamente, relacionadas ao problema, no sentido que e-mail fácil. Eu quero entender por que o e-mail é difícil.
Então eu faço perguntas sobre qual que é a rotina, como que ele usa a questão de e-mail, qual que é o problema dele, como que ele resolve esse problema. Não necessariamente chegar e perguntar como você resolveria esse problema, porque você meio que está querendo que o usuário faça o seu trabalho. É o seu trabalho de traduzir esse problema para alguma solução. Não, o usuário não vai dar. Muitas vezes nem sabe quem tem esse problema, entende? E aqui eu coloquei um exemplo de livro, que é The Mom Test, o teste da mãe, como falar com usuários e aprender se seu negócio é uma boa ideia quando todo mundo está mentindo para você. A ideia desse livro é basicamente porque quando você vai perguntar algo para alguém que você conhece, que tem alguma relação com você, eu tenho essa ideia aqui, mostro para um amigo. Esse amigo vai falar, pô, ideia muito boa, vai lhe encorajar, mas muitas vezes essa ideia não é nem boa, ele nunca nem compraria, tá só falando para encorajar. Esse livro roda em torno de você construir perguntas não enviesadas. Entende? Como que eu consigo construir perguntas não enviesadas e conseguir entender a verdade, explorar a rotina do usuário, como que eu consigo entender de fato aquele problema, qual que é a relação dele com o problema, e eu mesmo tomo as minhas conclusões. Não esperar que o usuário diga alguma coisa, ou simplesmente diga-me o que eu quero que ele diga, entendeu? Se você fizer uma pergunta enviesada. E é basicamente isso, só recapitulando como você consegue lançar a sua ideia. Você precisa ter uma decisão rápida do seu nome. Você precisa ter a sua lista de features para você entender como que esse produto vai ser. Encontrar maneiras de você encontrar usuários. Formas de você como iniciar a conversa com esses usuários. E baseado nisso, você vai criar um waitlist muito antes daquele produto existir. Entendeu? Isso faz com que você consiga vender aquela ideia muito antes dela existir. Consequentemente, você valida ela. O que é que tem dentro da waitlist, como eu falei? Um mockup, uma lista de features. Para landing page, eu recomendei aqui o frame e o loops. Para a sequência de e-mail, o próprio loops. A sequência de e-mail eu já coloquei aqui. Você tem que ter um agradecimento, a questão da implicação, da questão do beta privado, chamar o usuário para ele responder esse e-mail, você consequentemente chamar ele para uma sessão de beta, mostrar o produto, entender qual que é o problema dele de fato, para assim você começar a de fato construir a sua solução. E um convite para demo call aqui, que é o Calendly, o Zoom, você que escolhe. Então, é basicamente isso aí. Valeu.